Alegria como nós temos aqui, porque o nosso ambiente é um ambiente de alegria. Eu sei que você pode, puxa, eu queria ouvir uma palavra de vida, eu queria um negócio para cima, para eu voltar com a cabeça erguida, porque pastor, já estou quase morrendo, pastor. Eu sei que o assunto não é sugestivo, que nem todo pregador gostaria de ficar falando esse assunto, mas como nós aqui não falamos o que queremos, falamos o que Deus quer, então segure aí, porque você precisa ouvir. O que nós devemos levar em consideração é que, embora o assunto morte não é algo que se deve estar falando por aí, foi uma das primeiras palavras que Deus falou quando Ele formou o homem do pó da terra. Quando Deus formou o homem, em Gênesis 2:17, Ele logo dá uma ordem para ele não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque caso ele desobedecesse e comesse, ele iria morrer. No dia em que você comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, você vai morrer. Então Deus já começa desde o início falando sobre algo que não existia ainda, porque a morte não existia ainda. O homem até então não morria. O homem era um ser eterno, porque a morte só entrou no mundo por causa do pecado. Se até hoje o ser humano não tivesse pecado, até hoje, ninguém conhecia a morte. E veja que Deus falou, você vai morrer, e Adão entendeu o que seria a morte, embora ela não existisse ainda. Ele entendeu, nós vamos morrer. Morrer significa acabar com tudo, a gente perecer, entrar no... apagou. A Bíblia diz que quem morre não tem parte alguma do que existe debaixo do sol ou da lua. Deixa de existir neste campo geográfico. Então Deus é quem mais fala de morte na Bíblia. Quando chegamos em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, Deus manda o povo escolher um caminho, e Ele coloca dois caminhos. Ele disse, eu coloco diante de você, eu proponho para vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Deus coloca a morte como uma das opções que as pessoas podem decidir por elas. O apóstolo Paulo vai dizer que a morte é a recompensa do pecado. Romanos 6, 23. E o salário do pecado é Rapaz, não tem ninguém está contando morrer aqui. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, o seguinte, a não ser que Deus manda eu mudar a pregação, bem aqui de cima, eu não vou mudar não. Goste você ou não, então é mulher, você dá um sorriso no seu lábio aí, porque você vai ter que me ajudar nessa pregação, que até eu estou com vontade de correr aqui. O salário do pecado é isso. Quem quer morrer diz amém. Não diz não, meu amor, quem quer morrer? Ai, eu te pego. Quem foi que falou amém aí? Forte. Se fosse Zé Nilton. Não, pastor, mas que Paulo diz que morrer é lucro. Morrer para o mundo, aí, tá vendo? Tem sempre um argumento. Jesus fala muito sobre a morte. Ele diz que nós não devemos temer a morte que vem do homem, mas devemos ter medo da morte que vem de quem? De Deus. Mateus 10, 28. Não tema os homens que podem matar o vosso corpo. Temei antes àquele que tanto faz perecer o corpo, como mandar a alma para onde? Para onde, irmão? Estão colocando aqui não? É para onde que Deus manda a alma? Para o inferno.
Tem muita gente que tem medo do patrão, tem medo da crítica dos outros. E o que vão falar de mim? Então, você está preocupado com os homens? Pois é. Os homens no máximo tocam o teu corpo. Deus tanto pode tocar teu corpo como mandar a tua alma para o inferno. A quem você deve temer nessa terra? Diga a Deus. Boa parte das parábolas de Jesus fala da morte. Em Lucas capítulo 12, versículo 20, quando Jesus vem falando de um homem que plantou e ele teve uma boa colheita, e quando ele colheu muito, ele olhou, não tinha depósito para tanta colheita, e a Bíblia diz que ele construiu um galpão, ele colocou toda a sua colheita lá, e ele disse: alma, folga-te, porque tens muito em depósito. Imediatamente, versículo 20 diz, que veio uma voz e disse: louco, hoje mesmo te pedirão a alma, e o que tu tens preparado para quem será? Não estão colocando não, gente? Pastor, prega o Senhor sozinho, deixa nós em paz. É isso que você quer? Você tem que me ajudar a pregar, irmão. O que tu tens preparado para quem? Rapaz, vou falar em morte, está difícil aqui hoje, o povo está difícil. Você não vai mudar minha pregação em nome de Jesus, não vai não. Eu vou obedecer, importa agradar a Deus ao invés dos homens. Fala para quem está do seu lado assim, pergunta assim, ó, ei, pergunta aí, diga assim, ei, e aquela Mercedes lá, hein? Tu está preparando para quem? Da glória. Aquele casarão, Alphaville, Aldebaran, Bela Vista. Vamos ver o sol, vale quem tem. Eita Jesus, esse povo que dá na orelha dos filhos, da esposa, porque quebrou um prato, ralou a tintura do carro, que quebrou uma coisa aqui, já o mundo se acaba, hein? Tu está juntando para quem? O que tu tens preparado para quem será? Se hoje você ouvir uma voz louco, hoje mesmo te pedirão a alma. Pastor, para, pastor, não vou dormir hoje não. Pois é, Jesus, ele fala da morte em suas parábolas. Em Lucas capítulo 16, versículo 19, ele vai falar sobre o rico e Lázaro. O rico vivia bem, esplendidamente, mas era um homem ímpio. O Lázaro era um mendigo, mas era um homem justo que servia a Deus. E a Bíblia diz que os dois morreram. Lázaro foi levado pelo anjo e foi para o seio de Abraão. E o rico morreu e simplesmente apareceu aonde? Diga nos ínfas. Diga ínfas, para não dizer inferno. Quem puder abastecer com mais água aqui hoje, eu vou beber bastante água. Está seco o negócio aqui hoje. E a Bíblia diz que ele lá no inferno Hades, ele clamava: Pai Abraão, porque ele viu Lázaro lá na intimidade de Abraão, lá perto de Abraão. Fala para Lázaro molhar a ponta do dedo e refrescar minha língua, porque eu estou atormentado nessas chamas. Quem foi que contou essa parábola, irmão? Diga Jesus. Se Jesus contou essa parábola e nós colocamos como parábola, mas quando nós fazemos teologia, chegamos à conclusão de que esse episódio não é uma parábola. Jesus fez uso de uma história real. Porque se você for estudar as parábolas, você vai perceber que o Senhor não vai dar nomes para os personagens das parábolas. Aqui ele deu o nome do Lázaro, aqui ele deu o nome de Abraão. Ele deu endereços específicos. Então não é uma parábola. Jesus fez uso de uma história de ele como Deus havia contemplado essa história e contou para falar a respeito do inferno e do paraíso. Jesus é o maior interessado em que as pessoas não vá para o inferno e que as pessoas não morram na impiedade, porque Jesus sabe o que existe no inferno. Aliás,
Quando Jesus está na cruz, antes de ir para a cruz, ele disse: Pai, se possível, passe de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a sua. Jesus teve medo de ir para a cruz, Jesus se angustiou antes de ir para a cruz, mas ele colocou a vontade do Pai acima da dele, porque ele sabia que se ele não conseguisse ir para a cruz, as almas não seriam libertas do inferno. E Jesus, como Deus, sabia do tormento das almas do inferno. Pastor, quer dizer que depois que Jesus morreu, ele tirou as almas do inferno? Não, mas ele pôde evitar milhões e milhões de outras almas que puderam conhecê-lo, e ele evitou de que fosse para o inferno. Inclusive você e eu estamos incluídos nesse. Quem diz amém? Quem vai para o inferno aí, diga: eu não. Pergunto para quem está: por que você não vai para o inferno? Agora, quem recebeu a pergunta, dá a resposta agora. Diga por que você não vai para o inferno. Agora, dá uma resposta coerente aí. Diga para o teu irmão, para tua irmã: eu vou te dizer porque eu não vou para o inferno. Eu não vou para o inferno porque eu não sou ruim como tu. Eu não vou para o inferno porque eu não sou desse jeito como tu, seu. Os maridos aproveitaram para olhar para a mulher e disseram: eu ia para o inferno se eu fosse igual tu. A gente fomenta esses momentos assim, porque a gente sabe que o povo começa a dar recado nessas horas assim, ó. Tu vai para o inferno, se eu fosse como tu, eu ia. Não é assim que as brigas de marido e mulher? Sou tu? Jesus é o maior interessado em livrar as almas do inferno, porque ele sabe que o inferno é o lugar que tem choro e ranger de dentes, e não é para lá que ele quer que você vá. Ele também vai falar da morte em Mateus 25, do 31 em diante. Jesus vai falar e vai usar o exemplo do momento em que ele vem para buscar o seu povo, e ele diz que no final de tudo ele vem e ele vai separar os justos dos ímpios, assim como se separa os bodes das ovelhas. E ele disse: e colocará o Filho do Homem as ovelhas no seu lado direito e os bodes no lado esquerdo. E ele vai dizer para as ovelhas: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E ele vai dizer para os que estão à sua esquerda, os bodes, os ímpios: afasta-se de mim, afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Está no versículo 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Ontem na dinâmica nós colocamos isso, que tem gente que argumenta e diz assim: não, Deus não vai me mandar para o inferno, porque Deus é amor, Deus me ama, e eu tenho certeza que quando eu morrer, Deus vai me levar para o céu, porque Deus é amor. Mas quem é que vai chamar alguns de malditos, dizendo assim: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno? Quem é que vai dizer? Jesus. É Jesus que vai mandar as pessoas. É Ele que veio para salvar, e é Ele mesmo que vai mandar alguns para o inferno. Ele salva aqueles que o abraçam, aqueles que se arrependem dos seus pecados, e Ele mesmo vai enviar os que não se arrependem para o inferno. Ah, mas Ele não ama? Ele vai fazer com amor. É amando, com dor no coração, é que Ele vai fazer isso. Ele vai lamentar e vai dizer: eu te dei chance, eu te dei oportunidade, eu te dei vários momentos para você se arrepender, e você não se arrependeu. Fiz de tudo, além de morrer na cruz, toquei muito seu coração, falei muito com você, usei pessoas para falar com você, e você não me ouviu. É com amor. Qual o pai que quando vai corrigir o filho, e corrige duramente, que não faz com amor? É com amor, mas tem que fazer. E o pior é que, uma vez apartado dele, uma vez que ele mandar para o inferno, não sai de lá nunca mais. Porque se alguém contou para você a respeito de uma historinha chamada purgatório, mentiu para você. Purgatório não existe. O que é purgatório?
É um lugar parecido com o inferno, onde você, segundo a teologia romana, você passa um tempo nesse purgatório, sofrendo no fogo, a fim de que nesse tempo sejam purgados, drenados os seus pecados, e quando você pagar pelos seus próprios pecados, então Deus pega e te leva para o céu. Isso é mentira. Eu não posso pagar pelos meus pecados. Ninguém paga pelos seus próprios pecados. Só Jesus pode pagar pelos nossos pecados, porque só Ele teve sangue puro para derramar pelos pecados da humanidade. Você pode derramar até a última gota do sangue, vendendo para ver se paga o seu pecado. Não paga, porque o teu sangue está contaminado. O teu sangue está contaminado com o pecado. Então não existe a pessoa, eu vou sofrer para depois ir para o céu. Não existe isso, isso é heresia, não está na Bíblia isso. Ninguém vai para o céu porque sofre muito. Porque tem gente que diz assim, rapaz, é o seguinte, depois de sofrer tanto nessa terra, Deus ainda não me levar para o céu. É como se o teu próprio sofrimento fosse uma compra pela salvação. O meu sofrimento não compra a minha salvação. O sofrimento de Jesus compra a minha salvação. Mas esse sofrimento de Jesus só é real para a minha vida. Eu só me beneficio do sofrimento de Jesus na cruz quando eu me arrependo e me entrego a Ele. Quem diz amém? Então Jesus, Ele diz que vai falar para os ímpios: apartai-vos para o fogo eterno, malditos. Ouvir o diabo te chamando de maldito é uma coisa, porque o diabo chama todo mundo de maldito. Ouvir Jesus te chamando de maldito é outra coisa. Ouvir aquele irmão que todo dia está brigando com você, jogando praga em você, aquele inimigo te chamar de um monte de coisa, você nem... Mas ouvir o teu melhor amigo te chamar de maldito é outra coisa. Ouvir o teu pai... Eu cresci num ambiente de brigar, que eu era um galinho de briga, baixinho, invocado, gibã, giraia, dava só no queixo. Eu era o galinho de briga lá do Angical, e eu tinha um tio chamado Gênio. Ele me colocava para brigar, ele me treinava, e eu brigava. Todo menino da minha idade tinha medo de mim, só tinha um que não tinha medo. Na verdade, nós nunca brigamos, porque eu tinha medo dele, ele tinha medo de mim, mas o resto todos. Eu quebrei dente, quebrei não, o dente estava mole, meti um murro na boca e caiu o dente. Eu fiquei famoso que eu quebrei o dente do menino, eu estava mole. E eu, menininho, 10 anos, 11 anos, 12 anos, no interior, andava com faca na cintura, espingarda, ninguém mexia. Por isso que os irmãos têm medo de mim, quando eu boto os camaradas aqui no quarto, é pau para dar em doido, só dá no queixo. Quando eu tiro aqueles pulos para trás lá, é mostrando que eu ainda estou no couro. E o meu ambiente foi de xingamento. O meu ambiente era assim, a gente xingava uns aos outros. Xingava a mãe dos outros. E nunca isso ficou ressentimento. Fica ou não fica não, porque você revida, porque é o que você espera do seu inimigo. Quando você machuca alguém, você espera o quê? Uma reação. E você acha bom quando outro te xinga, porque ele te dá o direito de xingar ele também, ou não? Por isso que na briga de marido e mulher nós ensinamos a mulher, fique calada. Porque se o teu marido te maltratar, a Bíblia diz que você ganha calada. Se você ficar calado, você está amontoando brasas na cabeça dele. Essa mulher é uma peste. Eu falo, eu quero quebrar tudo aqui. E ela não diz nada, não diz nada. Aí depois aquilo vai ser uma brasa, vai queimando a consciência dele. Ele vai se arrepender depois. Mas se você, mulher, joga com a mesma moeda, a mesma pedra, aí ele acaba com você e nem fica se sentindo mal. Por quê? Porque você deu lugar. Ele não vai se sentir mal em te maltratar, porque também você fez. Então os dois estão na mesma balança. Então, preste atenção. Você ouvir poucas e boas de quem você espera é uma coisa. Agora, quando você escuta algo forte de quem você não espera. E uma vez, eu já contei aqui várias vezes, o meu pai,
em um momento de animosidade, a gente estava ensaiando na banda, teve um momento que as coisas não aconteceram, eu puxei uma conversa e ele me mandou ir para o inferno. Irmão, aquilo entrou com uma flecha no meu peito. Vá para o inferno. Ele nem lembrou mais disso. E eu carreguei durante 3, 4 anos essa palavra. Quando eu me lembrava, aquela mágoa corroía minha alma. Quando eu me converti, 3 meses depois o Espírito Santo falou: vai lá no teu pai e peça perdão pelo sentimento de mágoa que você nutriu, porque ele te mandou ir para o inferno. Eu fiz isso. Pastor, mas não foi ele que mandou? Mas quem é que estava sentindo o rancor? Quem estava sentindo a maldade no coração, a ira, a raiva, o ressentimento? Era eu. Então eu fui lá. Quando eu pedi perdão para ele, ele não se lembrou. Ele também me pediu perdão. E nós nos acertamos. Tirou-se um peso das minhas costas, uma angústia da minha alma. Nunca mais eu senti nada. Por quê? Porque é duro ouvir algo que você não espera, principalmente de alguém próximo de você. Agora imagina a dor que você poderá sentir se ao invés de Jesus chegar para você e disser: vinde bendito de meu Pai, venha bendita de meu Pai. Se ao invés disso, afasta-se de mim, maldito. Afasta-se de mim, maldita. Você para pensar nisso? Você para meditar nisso? Você cai na real de vez em quando que céu e inferno existe, que a vida vai passar e que a hora vai chegar em que todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo? É tão importante meditar nessas coisas que a Bíblia chegou ao ponto de dizer que a casa do luto é melhor do que a casa da festa. Porque a casa da festa está todo mundo distraído, mas na casa do luto, cada um aplica o seu coração. Todo mundo medita: minha hora vai chegar. Será que eu estou pronto? Será que eu estou preparado? Então essa hora vai chegar e Jesus falou da morte. E quando você vai lá para Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, é uma palavra muito dura. É uma palavra dura, e novamente é Jesus que está falando aqui. Ela vai dizer o quê? Mas quanto aos covardes, a outra tradução vai dizer tímidos. Que é isso? Gente que não tem coragem de dar a cara a bater e assumir sua fé. Que quando chega assim: ei, tu é crente? Rapaz, crente? Não. Você quer dizer o quê? Ir para a igreja de vez em quando? Não, eu vou de vez em quando, mas crente mesmo. Alguns perguntam: se batizou? A pessoa já batizou? Ele diz: não, eu estou só indo lá na igreja. E quando pergunto: dá o dízimo? Tem crente que até xinga, para não dizer que devolve o dízimo, porque ele tem medo de ser criticado. Uma covardia, medo, timidez. Capítulo 10 de Mateus, Jesus vai falar, sabe o quê? Todo aquele que se envergonhar de mim perante os homens, eu me envergonharei dele diante do meu Pai. Todas as vezes que você se esquiva, todas as vezes que você dá uma desculpa para não dar a cara a bater, para não demonstrar que você é um servo de Deus, que você segue a Jesus, você está envergonhando os céus. E os céus chamam você de covarde, tímido, medroso. Quanto aos covardes, achou? Tímidos? Aí. Aos incrédulos, abomináveis, homicidas, fornicadores, feiticeiros. Você que já fez mandinga, você que já fez despacho, ou pagou macumbeiro, feiticeiro para fazer obras de macumba, foi no espiritismo, cooperou com obra de ocultismo, ou praticava ocultismo, ou se arrepende ou está aqui, ó, feiticeiros, idólatras, que se prostram diante de imagem de escultura, respeitam imagem de escultura como se fosse Deus, como se fosse uma coisa viva.
E a todos os mentirosos a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda, o quê? Morte. A Bíblia vai falar mais de morte do que o que você imagina. Eu estou citando só alguns textos aqui, só para dar uma refrescada na sua mente. Porque o século 21 é o século da frieza, em parte. Jesus falou que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai se esfriar. Nós estamos vivendo um tempo em que o amor de muitos tem se esfriado. E o que é o amor se esfriar? É as pessoas viverem tão distraídas que elas não conseguem sentir mais temor em relação à realidade que está diante dos seus olhos. A morte vai chegar, o julgamento vai chegar. Todos nós vamos ter que responder por tudo que fizemos por meio do nosso corpo, ou bem ou mal. E tem gente que escuta isso, lê sobre isso, e então nem aí. Ainda canta a música, tô nem aí, não mais hoje, porque já passou, né? A morte é real, e ela está doida para bater na tua porta. E pior do que essa morte física, que todos nós vamos participar, é essa morte eterna, chamada lago de fogo. Quem quer ir para lá não diz amém não. Então há caminho que ao homem parece direito, mas o fim é morte. E deixa eu começar a pregar aqui agora. Dá tempo ainda? Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Ainda que seja dor, que me una a ti. Fica segurando aí, porque essa música nós vamos cantar para orar já já. Quem já assistiu o filme Titanic? Rapaz, vocês pulam, né? Aquela área lá que tem aquele lance amoroso lá, né? Presta atenção. Quem se lembra do momento em que os músicos vão se despedir uns dos outros? Se despedem, aí eles começam a sair e fica um com o violino e ele começa. Mais perto quero estar. Aí os outros escutam e voltam, se unem com ele, como quem está dizendo, a mensagem é essa: já que vamos morrer fazendo o que mais gostamos de fazer. Queremos estar perto dele. Eu penso que eles eram crentes, amém? Porque o repertório era bonito, o repertório era de Deus. Então deixa eu destacar aqui rapidamente 3 caminhos de morte. Em 5 minutos eu te falo sobre eles. 3 caminhos de morte. O primeiro caminho que eu quero destacar aqui é o caminho dos prazeres. Em Tiago capítulo 1, versículo 14 e 15, vai dizer que cada um é despertado pela sua própria cobiça, concupiscência. E uma vez a sua cobiça, concupiscência sendo praticada, ela dá luz ao pecado. E o pecado sendo consumado gera o quê? Gera o quê, igreja? A morte. O caminho dos prazeres é um caminho de morte. Pastor, quer dizer que a gente vai viver sem prazer nessa vida? Não. Existem prazeres que são abençoados pelo nosso Deus. Um deles é o casamento. Casar é um prazer, amém? Alguns vão dizer assim: pastor, acabou o meu prazer de vir depois que eu casei. É porque você não entendeu. Casar é um prazer. Dentro desse contexto existe também um prazer chamado relação sexual. Quem acredita que a relação sexual é um prazer maravilhoso, diz amém? É um prazer maravilhoso, mas dentro do contexto do casamento, a partir do momento que a pessoa começa a ter prazeres sexuais fora do casamento, é pecado, é caminho de morte. O prazer sexual é algo tão maravilhoso que Deus deu para o ser humano, que Ele deu para ele também um dever em relação a isso. Para você ter esse prazer, você precisa pagar por ele. Quando uma pessoa casa, e ela se coloca diante das testemunhas, e ela assume um compromisso diante das testemunhas,
diante do juiz ou do sacerdote, das testemunhas, que o marido ele vai dar de comer à mulher, ele vai suprir, vai respeitar, vai ser fiel, e a mulher também, vice-versa, na doença, na saúde, na tristeza, na alegria, vão ser fiéis um ao outro, vão cuidar um do outro. O que é que eles estão fazendo? Eles estão comprando o direito publicamente na sociedade de desfrutar um do corpo do outro, um da vida do outro. Eu posso desfrutar dela, ela pode desfrutar de mim, porque nós compramos esse direito diante da sociedade. Nós assumimos um compromisso, um pacto, uma aliança, de que embora, uma vez entrando nesse relacionamento, eu não vou somente desfrutar, mas eu terei responsabilidade. Eu terei responsabilidade dentro desse contexto. Eu vou cuidar, não vou deixar faltar comida, eu vou trabalhar, eu vou comer o pão que o salário amassou, para eu poder desfrutar desse ambiente. Fora desse contexto de responsabilidade, é pecado e é caminho de morte. E dentro desse contexto de prazeres, eu quero te dizer que o caminho dos prazeres tem como calçamento os 7 pecados capitais. E quais são os 7 pecados capitais? É a gula, a avareza, a inveja, a ira, a soberba, a luxúria e a preguiça. Isso foi estabelecido por um papa no século VI. Então preste atenção. Existem prazeres que, uma vez que nós começamos a trilhar o caminho desses prazeres, nós vamos morrer. A Bíblia diz que Eva olhava para o fruto e ela viu que era agradável aos olhos e boa para se comer. Ela quis matar o desejo da sua carne. Ter prazer. Fumar é prazeroso, sim ou não? Sim ou não? Não seja hipócrita. Para quem começou a gostar, sabe que fumar é um prazer. Primeira vez que eu consegui dar uma tragada de verdade, eu me senti homem. Porque era o meu contexto de mundo de pecado. Se você é homem, o homem anda com cigarro na mão. E não é só colocar a fumaça na boca não, tem que tragar. É um prazer que gera a morte. Porque à medida que você vai ingerindo, vai usando a nicotina, ela vai arrebentando com o seu pulmão. Câncer, morte. Bebida é prazeroso, sim ou não? Para quem bebe é prazeroso, sim ou não? Para quem gosta é prazeroso, sim ou não? É. Seria hipocrisia dizer que não. Mas é um prazer que leva à morte. Vai matando aos poucos o templo do Espírito Santo. A droga é prazerosa, sim ou não? Se não fosse uma coisa prazerosa, poderia deixar em qualquer lugar. É tão prazeroso que tem que estar aí guardado, escondido, que senão o povo cai para cima. Mas é um vício, um prazer, uma dependência que leva à morte. Então o caminho dos prazeres é o caminho de morte. Entenda que é diretamente nesse ponto que Jesus vai dizer que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. Porque eu vou dizer uma coisa para você. Deixa eu dar uma beliscada na tua costela sem tocar você. Jesus diz assim, vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos. E nós como igreja falamos, venha, do jeito que você está, venha. Mas uma vez chegando no ambiente do reino de Deus, você tem que ter a consciência. Você tem que mudar a tua vida. Porque se você quiser seguir a Jesus, e não estiver disposto a negar os seus prazeres, não estiver disposto a abrir mão da tua cachaça, abrir mão da tua droga, do teu vício, do teu adultério. Adultério é um prazer, é uma atração. Chega ao ponto da Bíblia dizer em Provérbios 6, 32 ao 35, que o homem que adultera, ele está buscando a própria morte. E em Provérbios,
9, 17, 18, vai dizer assim, ó: a água roubada é doce, e o pão comido às ocultas é suave. Provérbios 9, 17, 18. Porque o adultério, ele vai gerar justamente isso. O cara casa, ele tem um contexto livre para ter prazeres sexuais, mas alguns deixam que isso se esfrie, e ele vai encontrar prazer sexual lá fora, no adultério. E às vezes a mulher também não sente mais aquele negócio, aquele fogo em casa, vai buscar lá fora. Por quê? Porque o que é proibido chama mais atenção, dá mais prazer, porque tem um pecado no meio. Mas o que? 18, versículo 18. Mas não sabem que ali estão os mortos, os seus convidados estão nas profundezas do quem gosta de coisas proibidas, quem gosta de coisas roubadas. Adultério é um roubo, é enganar a esposa, o marido, para ir atrás de outra coisa, roubando a consciência de quem você está. Quem vive nessas práticas de coisas proibidas, estão fortalecendo a congregação do inferno. Os roubadores estão no inferno, os adúlteros estão no inferno, os que satisfazem a carne com prazeres momentâneos estão no inferno. Aí tem gente que diz assim: não, é duro demais essa igreja que diz que não pode, e que não pode, e que eu não vou, e que eu não posso isso, não posso aquilo. Meu irmão, tu pode tudo. Paulo diz assim: eu posso todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Você pode até ir para o inferno, pode ir. Você só não pode obrigar Jesus a te aceitar no céu da maneira que você quer viver. Que Deus é amor, que Ele, e aí os caras, quando eu vou falar com os caras que querem largar a mulher por outra, não, mas que Deus quer me ver feliz, pastor. Que Deus é esse que não quer ver eu feliz, que quer que eu viva escravidão nesse casamento? Tu entrou, tu aguenta. Porque no dia que tu mexeu com a mulher, no dia que tu assinou lá o contrato, lá a aliança, que amava ela, que tu falou, tu não estava dizendo isso, seu caburé. E que depois, não, que agora, meu Deus do céu, não é possível que Deus vai obrigar eu a viver nessa peleja. Aguente a dor, aguente. Porque se você não for capaz de dizer não para os teus prazeres, para aquilo que a carne do inferno está te chamando, o diabo propõe para você caminhos de morte, e você prefere, sabe, se iludir com esse caminho da morte, o caminho da bebedeira, o caminho da farra, o caminho do adultério. Tu vai para o inferno, porque é lá que eles estão. Tem gente que diz que não suporta o casamento que vive. E eu te pergunto: a cruz melhor para você carregar? Você não estava achando uma cruz para carregar, agora você achou. A tua mulher é a tua cruz, teu marido é a tua cruz. E é melhor começar a beijar essa cruz, para que o peso amenize. Porque, irmão, nós pastores, nós temos visto cada coisa. Nós que lemos a Bíblia e que gostamos de estudar a história da igreja, e fazemos uma comparação entre os contemporâneos bíblicos, os históricos conservadores e os crentes do século 21, irmão, dá medo. Dá medo a decisão que os crentes hoje estão tomando, sem temor de Deus. A decisão que eles estão tomando, as loucuras que estão decidindo fazer, sem temor de Deus, dá medo. Estão corajosos demais. Ei, o que era pecado há 2000 anos atrás, continua sendo pecado hoje. Não, pastor, que tudo mudou, que as coisas são diferentes. São? Faça uma pesquisa e veja se a manga, se o pé de manga de 2000 anos atrás, se ele mudou a natureza dele, se ele dá um outro tipo de manga. Assim como as árvores que dão fruto
não mudaram no século XX, elas dão os mesmos frutos. A uva é a mesma uva, a maçã é a mesma maçã, assim também a tua e a minha natureza não mudou. A natureza é a mesma, inclinada ao pecado, e o pecado também não mudou. A palavra pecado quer dizer errar o alvo, e eu te digo que a sentença também não mudou. O mesmo Deus que antigamente sentenciava as pessoas ao inferno porque pecavam, é o mesmo que hoje o faz, e é preciso que a igreja abra os olhos para sair do caminho da morte, do caminho dos prazeres, para viver o caminho da vida, que é o caminho de Cristo. Mentir continua sendo pecado. Esse é um outro caminho que eu queria falar aqui. Mentira. A Bíblia diz que quem mente é filho de quem? Do diabo. Não, que eu posso, para me sair aqui. Mentira, é pecado. E a violência também é um outro caminho de morte. A Bíblia diz que aquele que com a espada mata, necessário é que com a espada seja morto. Quem é violento, que quando está com raiva, nem Deus pode entrar no meio que quebra ele. Isso é caminho de morte. Nós precisamos, como igreja, sair do caminho da morte e entrar no caminho da vida. Jesus deve continuar sendo o centro da nossa vida, porque vida só há em Cristo Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. João 10:10, Jesus fala que o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas eu, disse Jesus, eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. E eu termino com 1 João capítulo 5, versículo 11 e versículo 12. 1 João capítulo 5, versículo 11 e versículo 12. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Eu quero que você fique de pé, mas fique de pé com muito temor de Deus. E eu quero dizer para a igreja, para você que já é crente, não se engane, não se ilude. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Tudo que o homem semear, ele colherá. Tudo que o diabo quer que você, mesmo dentro da igreja, perca o foco da vida e comece a andar por caminhos que aos teus olhos são caminhos direitos, mas o diabo está lá na ponta esperando por você. É tempo de conserto, é tempo de você mudar a tua vida, a tua história, se arrepender dos seus pecados e se aliar com Cristo Jesus. Quem diz amém? Pastor, quando é que eu estou andando num caminho e parece que ele é direito? É quando o que você está fazendo, você diz assim, ó, não tem problema não, isso não vai me prejudicar. Você sabe que é errado, mas você está tentando se convencer, não tem problema não, isso não vai causar problema para a minha vida. E o diabo aplaudindo, porque ele sabe que Deus trabalha com princípios. O diabo aplaudindo, porque o diabo sabe que mesmo Deus amando você, no final das contas, o que vai valer é a tua obediência, porque Deus trabalha com princípios. Provérbio diz assim, ó: pode alguém tocar fogo no peito e não se queimar? Pode alguém tocar fogo no peito e ele não se queimar? Pode alguém se jogar contra uma lança e não se espetar? Pode alguém desobedecer a Deus e não ser punido? E não se arrebentar? Todo mundo sabe que Provérbios, quando fala de sabedoria, está falando do próprio Jesus. Nele e em Jesus estão escondidos os tesouros da sabedoria. E sabe o que lá diz em Provérbios? Diz a sabedoria, diz Jesus: aquele que pecar contra mim, violenta a própria alma. Então você que já é crente, hoje você tem que voltar para casa assim, ó, meu Deus do céu.
Conserta a tua vida com Deus, porque hoje à noite, ainda hoje à noite, pode ser que Jesus volte. E tem muita gente que o arrebatamento vai voltar, vai ser antes do arrebatamento, vai morrer antes. Se conserte. Para você que não é crente, para você que não nasceu de novo ainda, deixa lá o versículo lá, segundo João 5,18. Para você que não se entregou para Jesus ainda, preste atenção. Se você tem um filho, Jesus, você tem a vida. Se você não tem um filho, você não tem a vida. E se você não tem a vida eterna, o que é que você tem? A morte. A morte é a única recompensa que você vai receber. E não é a morte física, é a morte espiritual. Então, eu vou fazer um apelo claro, objetivo e rápido. Se você não é crente, quer entregar sua vida para Jesus e quer o caminho da vida, levante a mão agora que eu quero orar por você. Você que não é crente, pastor, não sou crente, nunca fiz isso, e você quer entregar para Jesus a sua vida, para receber a vida, eu quero orar por você. Tem alguém que esteja disposto, ou foi crente e se desviou para o mundo, voltou para o pecado e sabe que precisa voltar para a vida porque você está no caminho de morte? Tem alguém que queira se reconciliar agora? Tem ou não tem? Se não tem, eu quero orar com a igreja. Feche os olhos, põe a mão no coração. Deus propõe para você e para mim hoje o caminho da morte e da vida, da bênção e da maldição. Você tem que sair daqui decidido se você vai continuar vivendo o caminho da morte ou se você vai trilhar o caminho da vida. Jesus falou que o caminho é estreito, a porta é estreita e apertada é o caminho, mas é o caminho da vida. Se arrependa agora. Pai, em nome de Jesus, eu coloco a tua igreja diante de ti. Todos que estão reconhecendo que de alguma maneira estão trilhando o caminho mau, o caminho da morte, perdoa. Perdoa se está realmente se arrependendo, porque eu não posso pedir para o Senhor perdoar a quem não se arrepende, porque a tua palavra diz que o Senhor perdoa quem se arrepende. Aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas quem as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Então, se tem alguém sem se arrepender de algum caminho mal, perdoa. Realinha essa pessoa no teu caminho. Apaga os pecados. Renova seu coração. E que o Senhor possa capturar um coração comprometido contigo. Um coração comprometido com a verdade. Um coração comprometido com o Evangelho. Um coração comprometido com a palavra de Deus e não com o mundo. E não com os prazeres do mundo. E não com os caminhos da morte. Levanta essa igreja como uma igreja que te ama. Uma igreja que experimenta o caminho da vida. E não uma igreja que se compactua com o pecado e com a morte. Por favor, Senhor. Por favor, Senhor. Captura esse ministério. Captura essa igreja completamente. Eu profetizo, Senhor, que todos que estão nessa igreja, nesse ministério, vão experimentar a vida, vão ouvir a voz do Senhor dizendo: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Eu profetizo, Senhor, que o Senhor hoje ganha mais uma parte do nosso coração, que nessa noite o Senhor está ganhando uma porção maior da nossa vida, e que nós nos entregamos mais intensamente a Ti. E que o diabo perde todas as áreas da nossa vida. Porque essa igreja não pertence ao mundo. Essa igreja não pertence ao diabo. Essa igreja pertence ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Levante a mão e diga comigo: Senhor Jesus, eu renuncio o caminho dos prazeres, o caminho da mentira e o caminho da violência, o caminho da morte. Eu renuncio e eu me entrego ao caminho da vida, que é o próprio Senhor. Me ajude a negar-me a mim mesmo e te seguir com verdade no meu coração. Amém? E louvado seja Deus.
Aleluia, vamos aplaudir o Senhor, aleluia. Levante a mão na posição de receber, que o amor de Deus e a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida, sua casa, sua família. Quem crê recebe, diz amém. Diga glória a Deus. Abraço pelo menos 5 pessoas perto de você e diga: quinta-feira, 19h30 estamos de volta. Quinta-feira, 19h30 estamos de volta. Deus te abençoe, em nome de Jesus.